Sejam bem-vindos a mais um Gym Club Podcast, onde o luxo e o alto padrão de experiências encontram o fitness. Nesse podcast nós trazemos experts em diferentes setores, especialistas do setor automotivo, da gastronomia, da hotelaria, das artes, e hoje estamos recebendo aqui um grande comunicador catarinense que se relaciona muito com marcas e com o segmento high-end. Nós recebemos hoje aqui o jornalista e apresentador do programa Bom Vivan, Léo Coelho. Seja muito bem-vindo, Léo. Prazer estar aqui. Olha, é uma mistura de sentimentos sentar do outro lado, né? Onde eu estou acostumado há muito tempo a fazer e conduzir as entrevistas, a gente tem que se preparar. Mas eu sempre digo para os meus entrevistados, eu só vou perguntar coisas da sua vida. E isso a gente pode falar com muita propriedade. Então claro, eu tô tranquilo. É isso. Desde que não possa esconder nada, né? Aí não pode esconder nada. É aquela frase, né? Minha vida é um livro aberto. É isso aí. Nesse episódio comigo, como host, Marcelo Stefani, CEO da Gym Club. Marcelo, e aí, tudo bem? Tudo bom, Jimmy? Bem-vindo, Léo. Cara, esse eu acho que vai ser um dos episódios mais legais que a gente fez. Receber um cara como o Léo aqui, que é nativo de Florianópolis, e assim, uma história que poucos sabem. A mãe dele e as tias eram melhores amigas da minha avó. Olha só. A dona Dorá fazia uns lanches da tarde daquela época. Minha avó era um grande personagem da cidade na época, dona Zilma. É da Zilma, tua avó, então falei errado. Zélia, Zilma e Zuma. Isso mesmo. Zilma, Zélia, Zuma, isso aí. Uhum. Isso aí, eram umas figuras, a minha avó falava, esperava por elas. Eram as melhores amigas, as avós. Então eram as melhores amigas lá da Armação do Pântano do Sul. Turma do Carinha, da turma toda lá. Isso mesmo. Então olha só, uma figura que a gente depois aí, o Léo, fomos nos encontrar aí ao longo da vida um pouco mais tarde. Daí, que legal. Em busca da manutenção da saúde. Olha aí. Ó. É isso aí. Léo, pra gente contextualizar um pouquinho pra audiência aqui do Gym Club Podcast, seria legal recuperar um pouco dessa tua trajetória, né? A gente conversava aqui nos bastidores, Bom Vivan aí com 23 anos, né, no ar. E como é que começou a sua carreira assim no jornalismo, a decisão pela comunicação? A gente sabe que isso vem de família, né? Exato. Meu pai sempre foi comunicador, sempre foi o braço direito do César Souza, que fez grande história na comunicação, e eu continuo achando o César o maior comunicador do nosso estado. Tive o prazer de convidar o César para ser o celebrante do meu casamento, e uma emoção porque ele misturou o papel de celebrante, de um amigo da família, e também, de certa forma, era o representante do meu pai, que já não está mais aqui entre nós. Então foi um dia muito especial. A comunicação, para mim, realmente eu fui conhecer dentro de casa, né? Eu vendo o meu pai fazendo roteiro. Eu lembro que minha mãe, quando eu tive um programa chamado Esquenta durante 4 anos, que marcou uma geração em Santa Catarina, e quando eu comecei a fazer os primeiros roteiros em casa, ela olhou para mim assim: parece que eu tô vendo teu pai fazendo O Povo na TV na época do César Souza. Ai, que legal. Então assim, essa conexão vem de família. Mas eu acho que a minha trajetória que fez com que eu tivesse algum tipo de diferencial na nossa sociedade foi quando, em 1995, eu resolvi morar fora do Brasil. Era uma época muito diferente do que a gente vive hoje, não existia internet. Então, assim, eu fui morar na Califórnia, um lugar remoto, um lugar que tem um fuso horário muito grande. Eu lembro que para falar com a minha família eu precisava falar via Embratel, então eu tinha que ligar para uma central telefônica e dizer assim: olha, eu gostaria de falar com o Rômulo no telefone tal. Aí ela fazia a ligação para o meu pai e dizia: olha, o senhor Leonardo está na linha, o senhor aceita? Aí ele aceitava e eu conversava com meu pai. Então, assim, era um momento do nosso cotidiano muito diferente, né? E essa experiência de morar fora, com 18 anos, sair da barra do pai, descobrir que o território é muito maior, que as divisas de fronteiras não é só Biguaçu, São José e Palhoça, isso me transformou numa pessoa muito diferenciada, porque eu comecei a enxergar os movimentos, tive a felicidade de conviver com gente do mundo inteiro. O meu roommate na época era um cara do Vietnã. Caramba. Então, assim, a única parte triste dessa história, que como não havia internet, eu pouco tenho contato com todos esses personagens, né? Eu fiquei amigo de algumas pessoas que são amigos até hoje, mas são mais brasileiros, porque a turma ao redor do mundo era só por telefone. Sim. Ou caixa postal, né? Então era um fã... Por carta, né? Por carta. Eu lembro que o primeiro mês, quando eu morei fora, eu falava com meu pai todos os dias, eu sempre fui um cara muito ligado com ele, e a minha mãe um dia me ligou e falou assim: tu estás proibido de falar com teu pai, porque o primeiro mês de conta dele, de telefone, nas alturas, dava para ele ter comprado uma passagem para ir te visitar. Caramba. E eu parei de ligar pro meu pai, e aí chegou uma carta, depois de um período, depois de uns dias, chegou uma carta, e a primeira frase do meu pai dizendo:
meu filho, por favor, me liga. Falar contigo não tem preço. Que legal. Então, assim, é uma coisa que mexia com a gente e de um formato de vida completamente diferente, né? Hoje, se você passar um ano fora, as pessoas te veem engordando, veem se sai uma espinha, veem se você tá com olheira, porque a conexão é muito mais rápida, direta e tecnológica. Naquela quanto tempo fora? Fiquei um ano. Fiquei um ano. Eu lembro que quando eu desci do avião, o cara falou, hi, how are you? Eu falei, já ouvi isso, mas não sei o que quer dizer. Foi uma experiência muito divertida e ali eu acabei tendo uma boa base do inglês. Não me sinto fluente, mas me conectei muito com os brasileiros, porque lá fora, sem internet, a dificuldade, a saudade da família, das nossas raízes, dos nossos valores, foi uma mudança muito brusca. Eu lembro que na faculdade, no colégio lá, eles diziam, se você sentir saudade, tristeza, você escreve uma carta para sua família, bota no envelope, mas não envia. Porque quando essa carta chegar para as pessoas, provavelmente o seu estado de espírito não vai ser aquele que você colocou na carta. Então, olha que diferença que é hoje. Hoje a gente manda um WhatsApp e a gente já vê se a pessoa recebeu, se ela já leu. Se não leu. É outra história. Que legal. Eu tenho uma história parecida também, né, Léo? Eu com 21 anos, também fui morar um ano na Austrália, um ano fora, na época também não tinha celular, né? E aquilo com certeza me moldou como ser humano. Inclusive foi nessa viagem que eu conheci o René, que hoje é meu sócio na Gym Club. Por causa dele e por causa dessa viagem 20 e poucos anos atrás, que eu tô onde eu tô hoje. Olha que curioso, né? E assim, Marcelo, provavelmente hoje a gente vai falar de marcas, de luxo, de entretenimento, de matéria, mas tudo isso ele é regido por pessoas, né? E quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai para outro lugar que requer habilidade para lidar com as outras pessoas, senão você vai ter uma dificuldade muito grande de sobreviver, aí é que a gente começa a nos conectar e a entender a fórmula da vida, né? Porque se você quer alguma coisa, tudo bem, você pode ganhar dinheiro e ir lá numa loja e comprar um carro importado. É fato que essa mecânica existe. Mas muitas vezes você precisa, aquele carro importado que você deseja não tem naquele prazo para entregar. E você quer antecipar. Então o relacionamento começa a fazer parte de todas as esferas de quando a gente se relaciona com o mundo, né? E o relacionamento a gente aprende muito quando a gente mora fora. Porque te tiram praticamente tudo. Te tiram o idioma, te tiram a língua, te tiram os amigos, te tiram a família. E ali você precisa entender o mecanismo de sobrevivência com cada um para poder se relacionar e poder ter uma vida repleta de bem-estar. Eu não tenho dúvida, mas antes da gente avançar, Léo, eu quero te perguntar um negócio. Tu és a cara de Floripa. Essa aqui é a verdade. Tu és a cara de Floripa. Eu acho que Floripa é mais bonita. Tu és um cara... Aí acaba comigo, não. Mas, porra, tu és um cara querido por todos. Tu és um cara que tens um carisma muito grande. Todo mundo que eu falo gosta de ti, né? Por isso que eu acho que tu és a cara de Floripa. É o querido. A Floripa é a querida do Brasil, né? E tu ainda assim, tu vinculas com esse tempo que tu passasse fora. Eu quero te jogar uma pergunta aqui. Será que não foi essa base de criação até os teus 18 anos, até antes de tu ires para lá, que te deu essa bagagem de fazer grandes amizades, e de absorver essa cultura que veio de fora? Eu tive um grande professor dentro de casa que foi meu pai. Eu lembro no dia do velório do meu pai, todas as pessoas que entraram, que chegaram, falaram, teu pai era um querido. Então, essa herança eu tive dentro de casa. Né? Então, a criação, o modo como meu pai se relacionava com as pessoas, ajudava muita gente, até hoje, não existe uma semana que eu não passe na minha vida que alguém venha contar uma história, um relato vivido com o meu pai. Isso é uma coisa que me engrandece e de fato, esse é o legado que a gente pode deixar para alguém. É óbvio que a gente gostaria de receber heranças, terras e tudo, mas esse legado, esse vai dentro do coração e é o que realmente a gente entende que é importante dentro da vida. Agora, isso que você está falando, Marcelo, ele se complementa, né? Porque quando você chega lá fora, nesse período, principalmente antes da internet, de um mundo muito isolado, se você não tem base, você se perde. É muito fácil de você se desvirtuar, né? Os diabinhos, eles ficam o tempo todo em todos os aspectos. Não vai para aula, oferecem droga. Mundo todo novo, mundo à parte. Então, se você não tem essa base, é muito perigoso. Né? E aí depois tem a história do aprendizado que é por si. Eu acho que a gente, até os seus 20 anos, ainda
tudo que a gente recebe faz parte de assimilar e entender o que a gente vai levar para o resto da vida, né? Tá dentro da nossa capacidade de aprendizado. Então, assim, foi ótimo eu chegar lá pronto em termos de caráter, de herança familiar, mas lá dentro também os valores... Eu acho assim, o brasileiro, infelizmente, até pelas nossas necessidades, nós temos uma individualidade muito exacerbada. A gente tem uma dificuldade de aprender o lado coletivo da sociedade. O trânsito é um dos maiores exemplos disso, né? Aqui as pessoas têm a dificuldade da seta, quando dão seta não deixam entrar. Sim. Então isso é a falta de coletividade, né? E lá fora, num país desenvolvido, a gente percebe que a coletividade é o que transforma o bem-estar geral. Não adianta eu estar bem e as pessoas ao meu redor não estarem bem, né? De alguma maneira aquela energia vai te atingir. Então, isso é uma coisa que eu acho que nós, brasileiros, precisamos aprender mais. Coletividade. O coletivo estando bem, e talvez isso seja um dos grandes potenciais de Florianópolis. Porque Floripa é uma cidade que, eu não vou dizer todo mundo, mas boa parte dos moradores de Florianópolis vivem bem. Mesmo com alguns com condições um pouco mais reduzidas, mas eu sempre digo que com R$50 o cara vive muito bem em Floripa. Sim. Ele pega o ônibus, vai pra praia, joga frescobol, toma uma gelada, faz amizade, volta pra casa e se for bom de lábia não volta sozinho. Né? Então assim, não é uma cidade que te exige muito, uma grande capacidade de adquirir matéria. Né? Então isso é uma coisa que eu acho muito importante para a essência da vida e para os valores. Esse teu momento fora, né, e vivendo, é legal você dizer que essa base é essencial realmente para vivenciar, experimentar esse mundo totalmente novo. Mas eu imagino que aquela época, né, em 95, lá na Califórnia, você já foi exposto a uma série de insights e informações, ali, inputs de marcas, da maneira como o mercado funciona, né, o consumo. Querendo ou não, havia uma discrepância muito maior de Estados Unidos e Brasil naquela época do que existe hoje. Eu lembro bem a marca que eu voltei para cá encantado, que eu queria que tivesse em Floripa, que eu tentei de alguma maneira trazer para cá, era a Blockbuster, né? Era muito disruptivo perto das videolocadoras que a gente tinha em Floripa, e a Blockbuster era uma cidade, quando a gente entrava lá, era um mundo à parte. E aí eu me lembro que eu fiquei fuçando, e logo em seguida alguém me colocou assim, cara, isso vai acabar. Então, assim, e realmente, né, de fato chegou acabou. Até aqui em Floripa, né? Chegou até aqui por um bom tempo, bem pertinho da Gin Club, ali na Mauro Ramos. Hoje é uma raia, uma droga raia. Exatamente. E aí ficou por um tempo, mas a Blockbuster foi um exemplo clássico do que eu vi lá fora e gostaria de ter trazido para cá. E nesse momento, vivendo e tendo esse contato, você acredita que foi aí que despertou o teu interesse? Foi na Califórnia que nasceu o Léo interessado em lifestyle, em viagem, em se conectar com outras experiências? Eu acho que, assim, eu fui para Califórnia porque eu já era conectado com esse universo, mas era de uma maneira muito diferente do que é hoje, né? Por exemplo, eu escolhi a Califórnia em virtude da música do Lulu Santos. Garoto, eu vou morar na Califórnia. Sim. Então, assim, aquilo que influenciava a gente antigamente eram as músicas, né? Era a coluna social, era um outro tipo de modelo, mas aquilo ali fazia parte de uma influência e de um lifestyle. O que hoje é muito mais abrangente, muito mais rápido, na palma da mão. Imagina, eu lembro que eu cheguei acho que era do Pereira Oliveira, que tinha agência de viagem. E eu falei, eu quero morar na Califórnia. Ele falou, qual cidade? Eu falei, não faço ideia. Porque para mim a referência era a Califórnia. E aí ele abriu o mapa e falou, tem Santa Bárbara, Los Angeles, São Francisco e San Diego. E aí eu quase que fui no IBB aqui e terminei em San Diego, né? Que era mais do extremo sul da Califórnia. Uma cidade muito parecida com Florianópolis. Inclusive tinha uma escola de samba em San Diego. Uma cidade muito plural, só que com uma infraestrutura muito maior do que a nossa. Muito à frente, né? Sim, muito à frente. E agora avançando um pouquinho no tempo, né? Você volta depois pra Santa Catarina, volta aqui pra Florianópolis. E aí é nesse momento, logo em seguida, que nasce o Bom Vivan? Não. Quando eu voltei pra Florianópolis... Por que eu voltei pra Florianópolis? Chega uma hora nesse período que a gente está estudando fora, que você tem que fazer a escolha. Ou você se transforma em cidadão do mundo, esquece suas raízes, e o Havaí, a família, aquilo que te foi inserido na mente, no coração durante os primeiros anos de vida, e aí você tem que ser disruptivo, e aí realmente ser uma pessoa muito mais
desapegada. Isso. Ou você retorna para o seu ninho e aí vai fazer a sua trajetória. Eu escolhi voltar para Florianópolis. Quando eu voltei para Florianópolis, em seguida a Unisul abriu o curso de Relações Internacionais. Eu falei, cara, é quase que óbvio, né? Tem uma relação hoje com o mundo, vou fazer lá. Primeiro semestre, vi que não era aquilo que mexia e, em paralelo a isso, a Unisul abriu, durante esse primeiro semestre que eu fazia Relações Internacionais, o curso de Comunicação Social, no qual o meu pai foi professor. E aí eu falei, cara, agora é para lá que eu vou. E aí fiz a Comunicação Social. Durante a faculdade eu já criei o programa que era o Esquenta, que era um programa muito parecido com o H do Luciano Huck, depois o O positivo do Otávio Mesquita, do Otaviano Costa. Fiquei 4 anos com o programa e aí depois eu acabei criando o Bom Vivan. Perfeito. E a tua ideia, nesse caso, de criar o Bom Vivan, era com o olhar de conversar com as pessoas, assim, né? É que assim, o Esquenta, que marcou uma geração, era um programa de auditório. Para fazer o Esquenta, a gente precisava de quase 15, 20 pessoas. E era um programa extremamente deficitário. Eu não conseguia pagar minhas contas. Entendi. Todo mês tinha aquele sorteio. Ou eu pago o cartão, ou eu pago o celular. E eu cansei daquilo ali, né? A gente tem um período que a gente cansa, né? Que a gente faz por amor, faz por engajamento, mas tem uma hora que o projeto, como é uma empresa, não dá, tá na hora de fechar. Vai, chega uma hora não dá. E eu tinha, e nesse período do Esquenta, eu tinha o Ibiza, que foi o meu patrocinador lá em Balneário Camboriú, e eu tive o contato no universo da noite. Então, assim, tinham muitas marcas da noite, vodka, enfim, esse universo todo que queria me patrocinar, só que o esquenta era sábado pela manhã. Não tinha conexão das marcas com o produto que eu trabalhava. Sim. Eu falei, cara, vou criar um outro programa, e aí eu criei o Bom Vivan. E eu levei para a direção da TVBV, da Barriga Verde, e eles falaram, a gente topa tu criar o Bom Vivan, só que a gente precisa acabar com o esquenta. E eu falei, beleza, tá tudo certo. Sim. Meu pai ficou chateadíssimo, porque ele era muito apegado com o Esquenta. Só que o Esquenta, ele tinha cumprido a sua missão dentro da comunicação do nosso estado. Então eu terminei num sábado, no outro domingo eu já comecei o Esquenta. E aí sim, ali eu aprendi a me relacionar com as marcas e de certa forma, o programa ele nasceu com a curiosidade que eu sempre tive pelas pessoas, né? Eu acho que essa geração olha os personagens e só vê o personagem de sucesso, a ponta daquilo ali. Isso. Mas todo vencedor tem uma trajetória. Trajetórias de dificuldades, de ideias, muitas vezes de quebrar e de enfrentar desafios. E aquilo ali me move muito. Assim, eu sento para conversar com alguém, tem sempre histórias interessantes para dizer e para mostrar, porque quem tem uma ideia, quem tem um projeto, precisa entender o quão difícil é chegar no sucesso. O sucesso é a ponta de uma jornada de trabalho gigante. Eu acho que tem um gancho bem legal aí, né, Marcelo, de falar dessa trajetória empreendedora, né? Do desafio que é. Eu acho que isso é todo empreendedor, né? A gente já fala em alguns podcasts, o cara convida, como é que é isso? Que legal, a Gin Club chegou onde chegou. Eu, como engenheiro também, consegui realizar algumas coisas. Esse bicho é muito mais apanhar do que realizar. Né? Muito mais sofrimento, noite mal dormida, né? Estresse, batimento acelera quando tu precisa resolver um problema, quando tu não tem as contas para pagar, e daí como é que eu faço no final do mês? A Gin Club trabalhou no negativo durante 4 anos. Negativo durante 4 anos. No 5º ano começou a empatar. Então, quer dizer, porra, hoje nós estamos fazendo 6 anos, aí o cara, que legal. Bicho, é muito ralado, né, Léo? E tu, nos programas de comunicação, mesma coisa, até porque tu não copiavas, né? Eu acho que esse aqui é o grande lance, né? Quando tu não copia alguma coisa que já tá pronta, tu não sabe o que vai acontecer. A gente tem inspirações, né? Pessoas que nos inspiram, trajetórias, empresas, isso de fato acontece. Eu sempre digo, e falei isso, inclusive, um dia que o Cacau teve no meu programa, que ele já foi 2 vezes, o Cacau foi uma grande inspiração para quem viveu a comunicação do nosso estado. Né? Ele foi o precursor de tudo, foi o cara. Mas uma coisa é você se inspirar, você olhar, você analisar e ver que aquilo ali te toca de alguma maneira. Outra coisa é você
copiar. E a cópia nunca vai sair, a cópia tem prazos de validade, né? Porque a cópia, ela falta a verdade. Quando falta a verdade, dificilmente você tem uma carreira duradoura. Então, esse tipo de sentimento precisa ver. Você tem que ter a sua verdade e aí a história do... É claro que a gente, quando trabalha, a gente quer o lucro, a gente quer que sobre. Mas quando você sabe onde você quer chegar, o final de mês negativo, aquilo não te abala. Te chama atenção, te preocupa, né? Tá dentro de uma responsabilidade. Só que não é aquilo ali que vai fazer você amolecer ou desistir de um sonho. Quando você sabe onde você quer chegar, às vezes você não sabe como vai chegar, mas você sabe que vai chegar. E isso transforma o vermelho até o momento que vai ficar no verde e no azul. É isso aí. E é a resiliência do empreendedor, né? Isso não é fácil de achar, na verdade. Mas é o que difere o vencedor na jornada, né, Marcelo? É o que faz a gente não amolecer, não desistir, porque é muito fácil de desistir. É muito difícil você realmente ser um vencedor e transformar o desafio numa vitória. Agora, o que liga o Marcelo, que tem um negócio de referência, você, Jimmy, na comunicação, eu e o Abílio Diniz ou qualquer outro, é a coragem. Quando você tem... Coragem é o que une os grandes vencedores e os grandes líderes. Porque a coragem não te faz amolecer numa dificuldade, num mês negativo, num pedido de empréstimo no banco ou para um amigo. Aquilo ali tudo é parte de um sonho que você sabe que vai realizar. Né? Claro que tem gente que às vezes não consegue alcançar esse sucesso. Né? E o sucesso que eu digo não é o sucesso de realizar, de ter uma empresa assim, como a gente... Orgulho, né? Orgulho o sucesso da Gym Club, por exemplo, você chega lá e você vê todos os colaboradores com felicidade de trabalhar na empresa. Né? O giro é muito baixo, porque as pessoas gostam de trabalhar na empresa. E isso é criado pela gestão do Marcelo. Então, isso é sucesso. Quando você toca na vida da pessoa, eu acho que é um sucesso muito, muito importante em termos de valores, né? Eu tenho estudado bastante, Léo, e... até escrevi isso esses dias aí, Jimmy, que a fórmula hoje do lucro das empresas, antigamente era o lucro é igual a receita menos despesa. Essa é a fórmula, né? O lucro, vou lucrar quanto? Receita menos despesa. Né? A fórmula de sucesso hoje da nova economia é cliente fidelizado mais colaborador engajado. Ou seja, tu tem que estar com as pessoas felizes. E nisso eu acho que a gente aqui em Floripa, talvez de criação, talvez de tudo, a gente gosta de olhar para as pessoas profundo, assim, não só para o superficial, como tu falasse que hoje em dia né? É rede social, é isso, só posta coisa boa. Quando tu te importa com as pessoas mesmo, tu quer saber o problema delas. Tu quer saber, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Me conta. Toca no braço, me conta um pouquinho. Vem cá, vem tomar um café comigo. Eu sempre uso como exemplo de Florianópolis, assim, se um amigo teu vem te visitar, a gente, né, na sua maioria, faz questão de buscar no aeroporto. Isso mostra o DNA da cidade, os valores, porque assim, a gente se importa, não é só porque o cara tá vindo. Sim. Ele tá vindo e eu faço questão de buscá-lo. Né? Ainda mais com o aeroporto bonito que a gente tem hoje. Então, assim, isso demonstra os valores da nossa cidade. Né? Demonstra que a gente se preocupa com pessoas. Isso é o grande barato da vida. Quando eu enterrei meu pai, eu ouvi N histórias que o meu pai se preocupou com aquela pessoa que tinha uma história para contar. E esse é o grande diferencial. Né? Sim. A gente tem em Floripa, ela é uma característica muito própria, assim, né? Porque nós somos uma capital que agora cada vez mais recebe pessoas de fora, mas no geral todo mundo se conhece, né? Todo mundo é próximo, sabe quem é quem. A gente vê ali, por exemplo, ando pela Bocaiúva com o Marcelo, ele já anda com o braço levantado, né? Dando tchau pra todo mundo. Essa relação, assim, essa proximidade entre as pessoas foi algo que potencializou a tua capacidade de ir conversando e recebendo convidados lá no Bom Vivan e registrando e puxando essa fiada de siri, digamos assim. Exato. Eu lembro que há 23 anos atrás eu não vivia de fato o universo que eu vivo hoje, que eu frequento as pessoas. E é aquela história, vai com um, com o outro, a pessoa vai se sentindo bem, vai indicando, tu tem que convidar fulano.
Então, assim, é uma conexão mais próxima mesmo, né? Florianópolis, eu considero hoje Florianópolis, a grande Florianópolis, uma cidade grande, né? Porém, com os valores de cidade pequena, onde e o inverso também é importante, né? Se você faz comete um erro, uma maldade para alguém, aquele seu ato ele vai ser propagado da mesma maneira. Provavelmente até maior do que quando você faz o bem. Normalmente é assim. Então, assim, ser pequeno nesse sentido, antigamente, Florianópolis é uma cidade pequena, aquilo me incomodava, me agredia. Hoje eu acho ótimo que as pessoas achem que Florianópolis... Sim, nós temos limitações de área mesmo, por ser, né, a ilha, um limitador com a água e o continente, mas esses valores, né? Florianópolis tem as suas características. Se você quer empreender aqui, você precisa entender o que é, de fato, valioso para a cidade e para as pessoas que moram em Florianópolis. Eu acho que Floripa, ela carece muitas vezes de autoestima. Tá? Vou explicar por quê. Durante muito tempo, a gente ouviu que em Floripa nada que era muito bom dava certo, né, Léo? Abria um restaurante top, daqui a pouco fechava. Abria um negócio top, daqui a pouco fechava. E sabe por que eu acho que fechava tanto? Eu vou te dizer, a gente trazia muito a cultura de fora. E dizia, não, é isso aqui agora que vai dar certo. Cara, eu acredito que nós aqui temos um potencial gigantesco de trabalhar no mercado de luxo atual. Vamos explicar. Mercado de luxo antigo é o luxo europeu, é o luxo francês, que a distância, o distanciamento, o tratamento mais frio era preconizado. Já era assim. Para ser de luxo tinha que estar. Tu entrava numa loja 10, 15, 20 anos atrás, até mesmo hoje, né? Louis Vuitton e marcas francesas. Tu era tratado com distância. A gente sempre foi tratado com muita proximidade. A gente abraça, a gente beija, a gente quer saber. Para mim é isso que o mercado de luxo hoje quer. E a maior hoje prova do que você está falando, Marcelo, hoje na gastronomia, por exemplo, macarronada italiana é referência há muitos anos. No lado da gastronomia de carne, a costelaria, que é um lugar simples, mas com uma alma gigantesca e, claro, com um produto maravilhoso. Se a gente for para o Frutos do Mar... Rancho Açoriano, Ostradamus. São dois mecanismos que trabalham luxo com ticket médio altíssimo, mas com a nossa característica. A nossa cara. Né? E essa autoestima baixa, eu acredito, acho que a gente ainda tem, né? Tem diminuído muito. E o grande disruptivo desse processo de autoestima baixa foi o nosso queridíssimo, grandioso Gustavo Kirten, que quando venceu, qual é o time que tu torce? Todo mundo esperando o Flamengo, o São Paulo, ele falou Avaí, entendeu? O Guga foi um grande marco na vida de todos nós. O Manezinho era um termo extremamente pejorativo. Depois que ele falou que ele era manezinho, todo mundo enche o peito para dizer que é manezinho. Então, assim, o Guga foi o propagador dessa autoestima que nós precisamos ter. E Floripa, por ser da moda hoje, quando você vai para qualquer lugar do Brasil e até do mundo, você fala Floripa, as pessoas abrem um sorriso, sentem desejo para a cidade que a gente vive. Porque sempre são bem recebidas, eu acho também. Porque não adianta tu ir num lugar lindo, maravilhoso, e tu ser mal recebido, né? Então, acho que também parte desse carinho que as pessoas têm por Floripa é por isso também. É bonito? É bonito. Mas são bem recebidas, são acolhidas. E tem várias tribos, né? Eu acho que Florianópolis é uma cidade ampla, apesar de ser uma ilha, mas ela é ampla. Aquele universo que acontece no sul, que é diferente do leste, que é diferente do norte, que é diferente da região central. São vibes, atmosferas diferentes. E cada um... Tipo, cara, eu gosto de surfar, fulano gosta de pegar onda. Se ele chegar na praia mole, ele tá muito bem. Sim. Se ele gosta de uma coisa mais requintada e chegar em Jurerê, ele tá muito bem. Se ele gostar do pé na areia mais simples com a família e for pra Praia do Sonho, ele vai se dar super bem. Então, assim, Florianópolis é uma cidade ampla para atingir a atmosfera que cada um tem de filosofia de vida, né? Isso também faz com que as pessoas se sintam muito bem aqui. É isso aí. Sem falar no lado do empreendedor, né? Claro. A gente tem aí vários setores, né, que estão despontando, e agora outros, né? Agora a Floripa tá no mapa do wellness, né, Marcelo? Com a Gin Club. E o Marcelo tá subindo a régua. Tá exportando essas ideias já, né? É isso aí, mas é o que eu disse, né? A gente tem muito potencial aqui de fazer algo diferente.
Recentemente, esse ano ainda, a gente fez uma viagem ao redor do mundo só para pesquisar os melhores wellness clubs do mundo. E aí, sabe o que eu vi, Léo? Eu vi muito luxo, muito requinte, muita sofisticação, tecnologia, que é fácil de ter em qualquer lugar do mundo. Agora, gente que nem a gente tem aqui, é muito difícil. É muito difícil, entendeu? Então, eu acho que é isso. O nosso tratamento de altíssimo nível é aquele próximo, é aquele que a gente já conhece. Eu tô lá todo dia, eu falo com todo mundo. Sento para tomar cafezinho, para ouvir elogio, para ouvir reclamação, para conversar sobre o tempo, para qualquer coisa. O Brasil é um país muito novo, né? E a gente agora está aprendendo a lidar com o termo e com esse segmento do luxo. E o luxo, às vezes, ele é muito diferente daquilo que as pessoas têm um preconceito. Né? Entrei numa academia onde tinha uma toalhinha, onde eram os móveis assinados por tal, mas quando é frio, quando não tem alma, aquele luxo ele se esvazia na segunda, na terceira vez que você vai. Tudo vira objeto. Tudo vira objeto. Agora, quando você chega num lugar que, claro, que os equipamentos são modernos, que existe uma parte pensada, planejada, e tem um sorriso, você é tratado pelo nome... Isso sim é considerado, na minha modesta opinião, luxo. Você se sentir bem. Sentir bem, e não é só pela matéria. É o abraço, é o sorriso, é o ambiente. Você se sentir importante é algo muito, muito especial. Esse é o início, né, Léo? Eu te vejo lá de vez em quando treinando. O Léo, se não tem alguém do lado dele, ele fala mais do que treina. Mas ninguém fala mais do que o Marcelo na academia. Não, isso não. Isso é verdade, isso é verdade. Agora, a vocação aqui da nossa cidade, né, de Floripa, ela vem mudando muito, né, ao longo do tempo. Eu lembro, por exemplo, que a gente tinha um lado do luxo, por exemplo, com uma época que Jurerê estava explodido, assim, nacionalmente, internacionalmente, com o luxo mais focado na ostentação, né? É um luxo exacerbado. E agora a gente já vê matérias desse quiet luxury, né? Então, pessoas que estão escolhendo viver em Florianópolis pela descrição, pela qualidade de vida, sem necessariamente existir uma exposição exacerbada. Você acompanhou essa mudança? Você também vê dessa maneira? Eu acompanhei o início desse luxo que você citou aí, né? Eu lembro quando as primeiras pessoas que levavam champanhe para a praia, né, e eram condenadas, depois a explosão, quando a Louis Vuitton, a LVMH, né, Louis Vuitton, Moet Hennessy, começou a ver os números que Florianópolis vendia de Chandon, Dom Perignon, Moet Chandon. O que está acontecendo no mercado brasileiro? Porque Florianópolis foi referência nesse segmento. E aí eles vieram para cá para entender o que está acontecendo. Aí veio matéria do cara tomando banho de champanhe, depois veio o Rei do Camarote, aquilo ficou feio, as pessoas começaram a abandonar. Ficou estigmatizado. Exatamente. E hoje realmente o quiet, né, o silêncio, você ser menos percebido, mas isso tudo eu não diria nem que é uma mudança, eu diria que é uma evolução. Perfeito. A gente precisava passar por tudo aquilo, porque assim... Eu vi cenas de pessoas que gostam de tomar champanhe, estavam na praia tomando seu champanhe e foram agredidas por simplesmente tomarem a bebida que elas gostam. Depois eu vi aquilo ali se transformar em moda. Depois eu vi se transformar em brega. Então, assim, o comportamento ele vai acontecendo. E aí a gente vai evoluindo. Hoje, se você chegar em qualquer praia com seu isoporzinho, tirar uma garrafa de espumante de champanhe e tomar, ninguém mais se sente agredido. Né? Isso também é importante. Aprender a fazer aquilo que você gosta e de maneira mais simples possível, que eu tenho certeza que vai ser muito mais saudável. Sim, literalmente. Com certeza. E teve uma mudança também na ancoragem do que é símbolo de status, assim, né? Principalmente nos últimos tempos. A gente via muito o símbolo de sucesso estar atrelado a ter coisas, né? Então há um carro... Isso ainda continua, né, cara? Isso mudou um pouco numa certa classe, mas se tu pegares hoje os cantores de rap, de trap, eles vêm com essa batida também do correntão de ouro, do carro importado. Isso continua, né? E eu acho que até para essa geração eles vão entender que aquilo ali não é símbolo de felicidade, né? Porque existe a necessidade da conquista da matéria e existe aquilo que realmente representa para você na vida. E aí talvez a maturidade, a experiência vá fazendo com que você entenda essa transformação. Todo mundo um dia sonhou em ter uma Ferrari.
né? Mas algumas pessoas tiveram uma Ferrari e não foram felizes dentro de uma Ferrari. E aí elas vão se encontrar de outras maneiras. Eu tive muitos exemplos que eu vivi, que vivenciei isso, de pessoas que tinham muito e em algum momento a vida fez uma alteração, tiveram menos e se transformaram em muito mais felizes. Então isso é uma coisa que a experiência e a trajetória da vida vai ensinando. Às vezes é a idade do dinheiro mesmo, né? Também. O tempo que porque o cara tá mal e ele prospera, ele quer mostrar que prosperou, ele quer aparecer. Daqui a pouco ele tá 50 anos assim, ele, pra quê, né? Ou já nasceu assim, né? Sim. Pra quê, né? Então, e muito dinheiro, ter muito dinheiro custa muito caro, né? E o caro que eu digo custa tempo. Né? Custa você abrir mão de coisas essenciais, que é o contato com a família, de quem você ama, dos seus amigos, de cuidar da saúde. Então, assim, ter muito dinheiro ao ponto de você ter 2, 3 jatos, helicóptero, isso aí, depois de um certo tempo, você entende, cara, que a felicidade ela não mora ali. Tudo bem, ótimo quem tem helicóptero. Eu adoro andar de uma conexão direta e rápida, mas a felicidade não está aí dentro. Sim. E a gente vê aqui hoje muitas pessoas investindo em experiências, né? Ou em momentos de vida. Aqui na Gym Club isso acontece muito, né, Marcelo? As pessoas estão ali porque elas entendem que aquele momento é realmente o que preenche elas no sentido da recompensa, né? Pô, eu posso estar aqui, eu tenho essa hora para dedicar a mim mesmo, né? Eu acho que é o tempo. O Léo foi preciso nisso, né? Então, hoje, quanto tempo, né, Léo, tu dedicasse aos outros? Né? E a gente ouve na nossa cidade que a gente ainda tá muito produtivo, né? Porra, eu não tenho tempo para isso. A gente senta numa roda de amigos, porra, eu tô sem tempo, tá corrido, tá isso, tá aquilo. Quanto tempo tu dedicas para ti? Pro teu corpo, pra tua máquina, pra tu tá bem? O Léo, eu já conheço ele de outros carnavais, ele tá muito melhor hoje, porra. É verdade. Tá dando um banho hoje, sabe? Por quê? Porque fez escolhas. Não, eu vou cuidar de mim. Léo, quando foi lá pra Gym Club, ele disse, cara, é uma escolha minha, prioridade, eu quero cuidar de mim. Entendeu? E foi pra lá, ou seja, entender o que ela vai fazer com esse tempo dela agora, pra colher isso lá na frente, porque lá na frente, né, não é uma resposta muito imediata. As pessoas brincam, né, quando vai à academia, tá pago. Cara, o tá pago, eu não sei qual é a origem de fato do tá pago, mas assim, uma coisa é fato, né? A conta sempre chega. Né? Então, se você não cuida da saúde, se você não paga isso, lá na frente vai pagar. Né? Então, assim, o tá pago, ele tem uma certa obviedade. Tipo assim, cara, hoje eu paguei porque eu não quero pagar lá na frente se eu não cuidar da minha saúde. E realmente, a vida é feita de escolhas. Não é uma tarefa fácil. A gente não aprende na escola. Muitas vezes a família não consegue te ensinar isso. Às vezes é na porrada. Tem muita gente que morre sem saber escolher as coisas, né? Os caminhos, o certo, o errado, o que pode, o que não pode, o encurtar caminhos. Quantas vezes o diabinho veio, cara, vai por aqui que é mais rápido, mas o mais rápido talvez não seja mais sólido, não seja mais recomendável, né? Então, assim, saber escolher. Eu acordo todo dia e faço uma oração e peço para escolher as coisas que realmente sejam certas para mim e para a coletividade. É legal. Na verdade é o essencial, né? É o essencial. E nesse sentido, assim, nas tuas vivências e experiências que você teve a oportunidade de acessar no mercado de alto padrão, o que você acha que é essencial nesse sentido, assim, que não necessariamente precisa estar atrelado a ser algo de altíssimo padrão, mas qual que é a verdade absoluta que você acha que tem que existir numa experiência para... Eu acho que quando a gente vai comprar um carro, vai comprar um avião, vai comprar uma calça boa, quando você encontra um vendedor que ele está cuidando de você e não daquilo que ele vai te vender, é aí que mora o negócio. Eu tive a oportunidade, a felicidade, tive o benefício de um dia ir a Paris para escolher um jato. E essa coisa me marcou assim, porque eu saí do Brasil para escolher um jato para um amigo. Uhum. E quando eu cheguei lá, a forma simples de um universo de extremo luxo, estamos falando do topo, claro, mas da simplicidade, do cuidado que eles tinham com a criança que estava junto com a gente, de deixar ela à vontade, se ela estava escrevendo na mesa, se ela estava riscando a mesa. Cara, o importante para eles era que a gente estivesse se sentindo ambientado. Então, isso é realmente o valor
não tá ali explícito, entendeu? Você se sentir bem, porque uma negociação, ela pode, se alguém olhar com um olhar de severo para um filho de alguém, acabou. Né? E aí você vê a serenidade, você vê que a pessoa está preparada para aquilo ali, né? Então, assim, pessoas, a gente sempre diz lá na empresa que eu hoje estou atuando, pessoas se conectam com pessoas. Os produtos e os valores, eles podem ser dos mais variados possíveis, mas se você olha para uma pessoa que está te vendendo qualquer tipo de produto e você vê que ela se preocupa. Cara, quando você compra uma camisa, você vai em busca de uma camisa, a pessoa fala assim, não, essa camisa não ficou legal, vou te procurar outra. Porra, legal. Conseguir adquirir uma coisa chamada confiança. E qualquer base de negociação, a fundamental é a confiança. Né? E se o vendedor ou aquela pessoa que está te trazendo te inspira confiança, é meio caminho andado para o sucesso. Principalmente no longo prazo, né, Léo? Porque principalmente no longo prazo. Quando tu só quer vender, tu vai fazer aquela venda. Se tu dá uma... não, ficou linda essa camiseta, vai vender. Mas depois não vende mais. Exatamente. Né? Então eu acho que essa construção, e é o que a gente fala lá na Gym Club, é instantâneo, porque a gente né, quer a pessoa por 10 anos, lá, 20 anos. É instantâneo. O cara compra uma camisa que o vendedor falou que é bonita. Isso. Chega em casa, a mulher falou, cara, essa camisa não ficou bem. Pronto. Raiva do acabou. A raiva do cara. Já dá raiva do cara. O cara me sacaneou. Poxa, confiei na pessoa, entendeu? É isso mesmo. Então a gente tem que pensar, eu acho que no longo prazo. Tudo na vida que é pensado no longo prazo tende a dar mais certo do que se tu pensar no curto prazo. E a longevidade está conectado com aquele papo que eu estava falando da coletividade. Né? Longevidade, conectividade, nada que seja a curto prazo. Cara, se eu vou virar à direita aqui no trânsito, não vamos me preocupar, eu viro. Talvez lá na frente, se meu pneu furar, o cara que eu cortei, que eu não vai te ajudar. Então, longevidade. E a vida, ela é todo dia um pouquinho mais, né? Então, sabe que tem tudo a ver isso? Sou um filósofo hoje. Não, mas é que hoje eu tava construindo um post pra falar. Dele foi bem manezinho. Isso é muito manezinho. Gostei. Não. É o seguinte, eu tava construindo um post hoje sobre o documentário da Netflix das Blue Zones. Né? E lá, cara, tem muito do que a gente tem aqui, que é essa construção de sociedade, de grupos, de celebrar junto com os amigos, de estar junto nos momentos. É óbvio que tem a questão da atividade física, da alimentação, de celebração, de acreditar em algo maior, mas esse negócio de unir grupos é uma coisa muito importante que o cara viu nesse documentário, que é muito legal, recomendo todo mundo ler. E é uma coisa que tu vivesse muito aqui, né, Léo? Grupos, né? De fazer grupos, de sair, festas, de amigos e tal. Tu és um cara muito bem relacionado, né? Tinha um cara... Acho que tu vais viver, se depender disso, até os 200 anos, né, Léo? Floripa teve um grande professor que lidava muito com os grupos, com a mistura dos grupos, chamado Max Gonçalves. O Max, que criou a Fenasoft, morou em Miami, nos deixou pouco tempo atrás, mas o Max fazia uma festa na casa dele. E tu chegava lá, tinham vários grupos, de várias tribos, de várias localidades, de várias classes sociais. E essa mistura tornavam os encontros do Max assim, inesquecíveis. E a vida é isso, né? E aí uma grande preocupação que a gente tem hoje, que é o tal do algoritmo, né? Porque ele cada vez mais ele seleciona aquilo que teoricamente tu gosta e vai te eliminando e te afastando das outras coisas. Do diferente, né? E o diferente é especial. Né? É importante, até para você medir e ter mais certeza daquilo que você gosta. Provar, olhar, saborear e entender os mecanismos que a vida te proporciona. Então, assim, a pluralidade é uma coisa muito importante na vida. Tem esse menos no casamento. É isso aí. Acho que a Duda vai concordar comigo. A sabedoria de um homem que acabou de se casar, né? É isso aí. E tem essa questão das Blue Zones, né, que o Marcelo traz. Recentemente eu conversei com uma pessoa que voltou de uma dessas Blue Zones de Icaria, na Grécia, né? E falou justamente isso, né? Dessa vida simples, com pessoas que têm hábitos de viver em grupos, de se relacionar, de ter uma alimentação leve e fazer atividade física, né? Um lugar que é meio montanhoso, assim, o pessoal trabalha muito perna e tem essa longevidade. Hoje o olhar tá muito além da atividade física, né, Marcelo?
Não, com certeza. Muito mais do que isso. Com certeza, é o que a gente falou, né? Atividade física, é óbvio que a massa muscular é importante, nós não estamos aqui para falar disso, mas isso já é indiscutível, já é consenso. Massa muscular é importantíssima, tu vai perdendo a partir dos 40 e não para mais de perder, né? Alimentação, preciso dizer? Não precisa dizer, né? Agora, essa parte social é uma coisa que surpreendeu muito quando ele trouxe no documentário. A pandemia foi um grande exemplo de como o mundo ficou triste naquele período, né? Ficou ansioso, ficou preocupado, a gente deixou de se relacionar. Eu lembro que eu encontrei um grande personagem no início da pandemia no supermercado. A gente se olhou assim, tipo, Aí na segunda vez que eu fui no supermercado, encontrei essa mesma pessoa. A gente já deu... Na terceira vez a gente já conseguiu se cumprimentar. É importante a gente se relacionar, é importante a gente viver esse lado social. E a Gym Club faz isso com uma maestria, né, cara? Legal. Tem gente que vai pra lá e nem olha. É verdade. Vai pra tomar um cafezinho, vai fazer massagem. Fazer né? massagem, É isso. Você comentou, né, que agora tá atuando em outro segmento, no mercado imobiliário, né? E hoje os empreendimentos estão sendo construídos justamente com essa visão, né? Eles são, digamos assim, células no meio da cidade, onde o morador ele tem tudo à disposição, ele tem uma comunidade, uma mini cidade dentro da cidade. Sem fazer intenção nenhuma de fazer comercial, mas eu hoje estou junto com a equipe da CBA Empreendimentos aqui em Florianópolis e a gente lançou e está já em construção um imóvel aqui, um empreendimento na Presidente Coutinho, que é coração da cidade, no meio do concreto, chamado Physis. E ele foi desenvolvido pelo arquiteto Léo Maia, e ali o grande diferencial dele é a conexão com a biofilia. As varandas abraçam os apartamentos, né? Existe toda plantas, existe uma árvore em cada sacada. Então, assim, aqui é um microcosmos dentro de um universo de tijolo, cimento. Então, assim, isso é o que cada vez mais a gente vê, né? A gente que viaja... Miami é uma cidade que tem ótimos exemplos. Tem um hotel chamado né? O One, que é maravilhoso, que é todo sustentável, Então, assim, quando você está num ambiente que é edificado, mas com elementos que trazem a natureza, o bem-estar é muito mais importante, né? A gente vê muito verde dentro da Gym Club. A gente vê a mata, a fachada, a madeira. Então, assim, tem a parte tecnológica, né? O os cabos, eles estão lá. Né? Só que quando ele consegue ser ambientado com elementos naturais, o bem-estar que o wellness se propõe a entregar para as pessoas, ele é muito mais assertivo. A ideia é essa mesmo, que a pessoa se sinta em casa, se sinta confortável, né, Léo? E precisa ter mesmo. Precisa. Esse conceito E ele te dá resultados muito melhores de bem-estar, de bem viver, né? E aí conectado com aquilo que a gente está falando de longevidade. Que a gente quer longevidade, mas também não adianta chegar longe sem qualidade de vida. Exato. Né? Então, ambientes que te proporcionam longevidade com qualidade, aí é a fórmula mais desejada do... precisa, né? No meio da cidade, a gente falou agora sobre Blue Zones, né? Sobre atividade física, mas a gente vê que a atividade física desses caras era caminhar 3 horas para chegar até algum lugar, caminhar depois mais 3 para voltar, né? Caminhadas longas, subir morro, descer morro. Hoje tu não faz mais isso. E outra coisa... Tu precisa de um ambiente controlado para te estimular a fazer isso, né, Léo? A gente não faz mais isso, mas às vezes a gente faz isso com o carro. Né? Então, o lugar que você escolhe para morar, que você... Se você eliminar o trânsito, você pode até não andar às 3 horas, né? Mas se você eliminar aqueles 50 minutos de estresse, também vai te trazer um bem-estar que é importante para a sua saúde mental e, consequentemente, para o corpo. É isso, por isso que grandes executivos daqui hoje do Brasil estão copiando grandes executivos de fora, indo de bicicleta para o trabalho, né? Quer dizer, usando um pouco mais o corpo do que só a máquina, né? Na Suíça eles voltam de boia, né? Pelo rio, né? No verão, né? Lá os caras voltam no verão. No verão. Inclusive tem umas bolsas, uns plásticos que você coloca e bota desce a mochila coisa, e volta. Isso, entra de boia ali no Campestre, tu vai parar na ilha do Campestre, lá isolado. Ó, vim pelo lugar errado. O escritório não é aqui. Ô, Marcelo, mas você acha que essa tendência de mercado que a gente vive hoje, de wellness, bem-estar e as pessoas buscando longevidade, será que toda marca, empresas de qualquer segmento podem, de alguma maneira, direcionar sua prestação de serviço ou seu produto para essa direção? Cara, isso é um assunto profundo, né? Assim, o luxo e o alto padrão, ele tem alguns requisitos, né? Ele começa que ele é raro.
assim, para ser realmente luxuoso, ele é mais caro, ele é mais sofisticado, isso aí a gente não dá para negar, né? Agora, você trazer alguns requisitos, como o Ferreirinha diz, né, aprendizados da gestão do luxo para dentro do teu negócio, todo mundo pode. Isso a gente tá falando aqui até agora. Essa conexão entre as pessoas, esse ouvir, essa escutativa de pegar no braço e dizer, tá tudo bem, o que tu precisa, ser sincero na hora, ou seja, olhar para a pessoa. E isso, para mim, é uma das características mais marcantes, né, do luxo que eu gosto, que eu acredito. Temos um bom exemplo hoje que pairando no ar, literalmente, que a Latam passou por um momento difícil, depois ela conseguiu recuperar, ela criou o Black Signature, que muita gente prioriza voar por ela por ter alguns diferenciais, mas as 2, 3 primeiras poltronas ali, as 3 primeiras fileiras da Latam, que é a Premium Economy, ela não tem grandes diferenciais de estrutural do resto. Não é uma poltrona mais confortável. Não é uma poltrona que ela não deita mais, ela não tem nada que seja assim. Mas quando você senta lá e a aeromoça chega assim... Marcelo, seja bem-vindo, meu nome é Leonardo, eu vou acompanhar o seu voo, tá aqui a sua água e tal. Cara, é a água mais cara que o Brasil vende. Porque aquela água ali custou talvez 200, 300 reais a mais da tarifa, né? Só que aquele momento ali pra ti, tipo, pô, cara, eu sou diferente de todo mundo aqui desse avião. Então, assim, isso te traz um bem-estar. É o carinho, é isso. É o carinho, né? E vale a pena, É possível fazer o avião inteiro se sentir assim? Talvez seja, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. E esse carinho, isso a gente tem de sobra. Isso a gente tem de sobra. Então é isso. Qualquer um pode levar isso para o seu negócio. Demanda custo? Pouquíssimo. Sim. Demanda trabalho, esforço, atenção, dedicação, amor, né? Doação, servir, né? As pessoas hoje não querem servir, né, bicho? Não, meu tempo é curto, tal, paga aí, tchau, e vem o próximo, né? Fast food, né? Cultura de fast food. A luz tem que ser branca, o assento tem que ser duro e frio, senta, come, vai embora, né? E se tu entender o jogo de maneira diferente, eu acho que... E o conhecimento, né? Porque o profissional, ele pode ser um bom professor na Gym Club, mas ele sabe que ele tem que ser um bom professor e ele tem que saber o nome de quem está lá. Então, o conhecimento ele tem que ser um pouco mais amplo. Né? A entrega tem que ser mais ampla. A entrega tem que ser mais ampla. E quando você chega em um lugar e a pessoa te tem um tratamento pelo nome, isso é muito diferencial. É legal, né? E hoje o Bom Vivan tá indo para onde, assim, Léo? Assim, qual que é o status atual do Bom Vivan? O que você enxerga para ele? O Bom Vivan, ele nasceu numa outra área da comunicação, né? Eu lembro que quando a gente fez 4 meses, eu fiz uma festa no Santo, do Leandro Adegas. 4 meses as pessoas chegaram na festa para me cumprimentar, ainda no parabéns pelo primeiro ano. Eram só 4 meses de programa. Então, assim, a gente tinha uma penetração na cidade muito maior. A relevância da comunicação do veículo de televisão era muito maior do que o que acontece hoje em dia. Eu tenho essa consciência. Nem todos que estão inseridos nesse processo têm essa consciência. Mas tu te reinventasse também, né, Léo? E assim, a maneira como a gente se relaciona, eu acho que eu aprendi muito a fazer B2B entre as pessoas que eu convivo, que investem e que precisam desse tipo de relacionamento. E assim, dentro da comunicação, o Bom Vivan hoje, cada vez mais ele se transformou num produto documentário, né? Ali as pessoas estão contando a sua história, a sua trajetória, que em algum dia ele será olhado de maneira diferenciada por algum tipo de questão que a gente vai passar. A primeira e óbvia é quando existe a perda de alguém que faleceu e a gente tem aquela conversa, aquele registro da história da vida. Eu sempre digo que aquilo ali é a maneira como os filhos vão poder ver o avô na televisão, contando a história, a trajetória, Legal. De uma maneira bonita, sadia, sem ter o lado comercial exacerbado, e sim contando a história, dando a voz, o microfone, o espaço e o tempo para a pessoa contar. Eu lembro que o meu queridíssimo amigo Ricardo Lounds, que era dono da Raco, um personagem, gente finíssima. A Raco é a maior empresa de etiquetas do mundo, em Blumenau. Só que o Ricardo sempre foi um cara muito reservado. Dizia, Ricardo, vamos ter uma entrevista para mim? Ele disse, porra, Léo, me pede qualquer coisa, mas eu não gosto de aparecer. E eu super solícito, né? Entendi e
o Ricardo faleceu logo depois dessas minhas conversas com ele. E hoje eu digo assim, cara, me arrependi de não ter insistido um pouco mais. Porque hoje as netas do Ricardo iriam ter aquele registro de tipo, cara, meu avô foi um cara assim, a fala, o jeito que os amigos têm isso no coração, elas não conseguiram ter. E eu me sinto numa tristeza de não ter conseguido criar esse documento que seria muito importante para a família e para a sociedade, porque o Ricardo era um grande personagem, com a bondade, com a sua visão, com a sua naturalidade, com o seu carisma, e que eu respeitei, mas se eu tivesse talvez tido um pouquinho mais de insistência, a gente teria guardado esse documento. Legal, isso aí é importante. Essa tua reinvenção, acho que ela foi bem importante. E essa história, essa jornada que tu vem documentando histórias também. Mas a pergunta é, para onde vai o Léo daqui nos próximos 10 anos? Tem plano, Léo? Como é que é o... Cara, eu acho que... Vai para uma Blue Zone, a Floripa vai virar Blue Zone. Eu tenho um plano assim de até os próximos 10 anos ainda continuar acelerando, trabalhando. Hoje eu estou no mercado da construção civil full time, de corpo e alma, entendendo como é que funciona esse segmento em Florianópolis, porque a cidade ela tem seus valores, seus princípios, suas limitações. A gente vem numa velocidade muito grande na CBA, junto com a presidente, com toda a equipe, e entender isso é muito legal, é muito importante para nós como empresários e para a cidade também, né? Então, sim, eu acho que os meus próximos 10 anos eu vou estar muito conectado com esse tipo de relação profissional. E depois dos 10 anos eu quero realmente dar uma desacelerada e entender um pouco mais o que é de bom, de bem-estar para mim numa outra fase da vida que eu quero chegar. E assim, nós brasileiros, a gente não tem muito planejamento da aposentadoria, do desligar um disjuntor e ligar um outro, né? A gente é muito movido pela necessidade de correr atrás da máquina, né? Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, um evento clássico, a Flórida é o estado onde as pessoas que conseguiram chegar vão se aposentar. A gente não tem no Brasil um lugar... Balneário Camboriú tem um pouco disso, assim, mas o clima não ajuda muito, né? Mas, assim, é importante a gente também poder desfrutar da vida sem acordar com alarme, ter um pouco de tranquilidade, né? E você estava falando um pouquinho sobre o Bom Vivan, Marcelo. Uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está no meu lado aqui da comunicação é entender esses novos mecanismos de comunicação. Hoje, um dos principais influencers que a gente vive aqui é o Marcelo. E eu não estou falando isso, eu estou falando isso de enxergar a comunicação. O Marcelo sabe falar, ele sabe... Se você quiser hoje pagar qualquer influenciador, provavelmente ele não vai atingir o tamanho do engajamento da mensagem que você faz como dono do negócio e vivendo a sua história, né? Então, entender isso, deixar a vaidade de lado, porque quem é comunicador profissional, que estudou para isso, muitos deles têm uma raiva de que o microfone se transformou plural na sociedade, né? Tem jornalista que não, eu não sou blogueiro, eu sou jornalista. Eu entendo, ele estudou para isso e pode ser que haja uma grande diferença. Mas hoje todo mundo é comunicador. Né? E entender que a sociedade hoje ela é comunicativa, ela é plural e as informações elas chegam não somente de um lado e não somente de um veículo e abastece isso, é muito mais saudável, né? Se a gente entrar aí no lado da política, que nós não vamos entrar, a gente sabe disso muito bem. Claro. Não, concordo absolutamente, Léo, é isso mesmo, né? Hoje é necessário, na verdade, que qualquer profissional ou pessoas que estão buscando liderar um determinado segmento ou construir uma história tenham skills de comunicação desenvolvidas, né? É uma exposição, para muitas pessoas isso é uma fronteira difícil de atravessar, né? Mas depois que atravessa, os resultados vêm muito bem. Exatamente. Vem, mas, Léo, eu fico ouvindo tu falando assim, né? Pô, vou trabalhar mais uns 10 anos nessa área da construção civil, que parece que te encontrasse bem aí, né? E depois vou desacelerar. Mas eu vejo muito tu fazendo uma coisa que tu gosta demais. Pelo menos é o que eu sinto, assim, né? De fora. Marcelo, aquilo que eu falei que tu assim... vai realmente querer daqui a 10 anos? Cara, eu acho que sim, assim, eu não sou... O desacelerar não quer dizer parar, né? É verdade. Mas você, por exemplo, às vezes a gente, Florianópolis é maravilhoso, mas às vezes tem 15 dias de chuva que é dose, né? Poder, assim, cara, olhar a previsão do tempo e falar, pô, eu vou tirar
8 dias, 4 dias, 5 dias sem precisar, sem pesar no orçamento ou na tua produtividade, assim, que eu vou para algum lugar que eu sei que tem sol, que eu tenho um amigo, que eu vou encontrar o bem-estar. Esse tipo de possibilidade se encaixa no desacelerar e que a gente parece que é um crime, né? O brasileiro tem uma dificuldade de, tipo, cara, perguntar na fila de uma Mega Sena, o que você vai fazer com esse dinheiro? A primeira coisa que as pessoas dizem assim, eu vou ajudar alguém, eu vou ajudar minha mãe. Cara, parece que é uma obrigação. Não, se eu ganhar na Mega Sena, eu quero fazer o que eu tenho vontade. Posso ajudar alguém? Devo ajudar alguém? Claro que sim. Né? Mas a gente não precisa ter essa culpa o brasileiro tem essa culpa muito enraizada, né? Cara, daqui a 10 anos eu quero poder desacelerar, eu quero poder curtir a vida de uma maneira que eu ainda não posso. Então, curtir o tempo, desfrutar de uma semana ensolarada em algum lugar que aqui tá chovendo, que o trânsito tá problemático, com chuva, vento sul. Se eu conseguir desenhar isso, para mim eu tô atingindo um sucesso. O poder é legal, né? O poder você atingir o poder de poder escolher o que vai fazer com o teu tempo. Isso é super genuíno, né? Mas um dia eu estava vendendo ali, barriga no balcão, para uma senhora que chegou lá na Gym Club, e aí fizeram um tour com ela, eu estava ali esperando na recepção, ela voltou encantadíssima, assim, né? Ela disse, cara, nunca vi um lugar assim, muito bonito, maravilhoso e tal, mas eu não tenho tempo. Agora, porque eu trabalho muito. Quando eu me aposentar, com certeza eu vou vir para cá. Até disse assim, cara, não faz isso. Porque quando tu te aposentar, se tu não tiver cuidado dessa jornada, sei lá, faltava talvez uns 10 anos aí, Léo, né? Pode ser tarde. Pode ser tarde, bicho, né? Então cuida da tua jornada aqui, né? Eu tento manter uma chama acesa de que nos próximos, sei lá, 10 anos... eu vou cada vez mais aproveitar aquilo que eu tô fazendo, gostar cada vez mais daquilo que eu tô fazendo. Porra, e graças a Deus eu adoro, porque eu gosto de gente, né, Léo? Eu gosto de gente, contato. É que assim, Marcelo, você tem uma coisa que quando a gente te vê falando, a gente sente que você é uma pessoa realizada. E ser realizado é uma dádiva, porque nem todo mundo consegue ser realizado. E é triste quando você não é realizado. Quando você conversa com uma pessoa que tá na cara que ela não é realizada, é muito triste. Né? Existem alguns lugares que a gente vai, que a gente bate o olho e fala assim, puxa vida, essa pessoa ela tá cumprindo tabela, ela tá sobrevivendo, ela não tá tendo vida, né? Então, quando você tá realizado, os 10 anos pode se transformar em 20, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Mas o que eu acho que nós no Brasil, nós não temos o hábito de planejar a nossa vida para poder, assim, agora eu vou gozar da vida, eu vou usufruir aquele universo de possibilidades que a vida pode oferecer. A gente tem quase que a gente tem uma obrigação com alguém ou com alguma coisa que não seja com a gente, né? Tu escreve isso lá? Não, eu penso, cara. Eu penso, converso com as pessoas que estão ao meu redor, tento passar isso. Eu acho que esse é um pouco do conceito do Bom Vivant, né? Viver a vida com bem-estar, claro. Né? Acho que tem muita identidade com a proposta que a gente faz e ser realizado e poder fazer as coisas, porque é muito triste quando você não pode, né? Poxa, eu gostaria de, por exemplo, passar uma semana no verão europeu. Pô, e não poder... complicado. É triste, entende? A vida não vai mudar, ninguém vai morrer por não. Mas, poxa, se eu gostaria, eu quero poder fazer. E isso sim é uma coisa que está dentro de um planejamento. Claro, sem dúvida. E, Léo, a gente tá caminhando pro final do nosso papo. Eu queria saber de você, assim, né? Tendo conhecido tantas pessoas e conversar com tantas pessoas, se vem alguém à tua memória, ou mais de uma pessoa, que seja uma referência para você, assim, que sejam nomes ou algum tipo de situação que realmente tem um referencial para você. Cara, eu sou uma pessoa que tento colher de cada pessoa que eu convivo, que eu tenho acesso, porque todos nós temos algum tipo de coisa boa para passar e para receber, né? Quando eu converso e olho o Marcelo, acompanho ele nas redes sociais ou perambulando pela academia, o Marcelo está exalando felicidade, alegria, energia positiva. Então, assim, tu, Jimmy, que está ali já há um bom tempo trabalhando, todos nós temos, né? Claro que, assim, a primeira referência dentro de casa, a minha mãe e o meu pai, eu tenho essa felicidade de ter sido criado por duas pessoas com uma enorme responsabilidade, com um enorme afeto. Acho que uma das palavras que me traduz é o amor, e isso eu herdei dos dois, né? Hoje eu sou casado com uma mulher que eu escolhi casar com quase 50 anos por encontrar com ela seriedade, responsabilidade, vibração positiva, uma grande energia. Uma união bonita. Uma união positiva, assim, que a gente
percebe que nós, como casal, inspiramos outras pessoas. Isso é muito legal, né? A pessoa que eu estou conectado hoje no lado profissional, que é a Cíntia, que está à frente da CBA, uma pessoa também com uma energia positiva, que quer deixar um legado, que quer entregar não só a parte financeira, mas a parte estrutural de sociedade também muito... E aí eu tenho alguns amigos, o Marcos Gonçalves, que eu citei na entrevista, que era um grande personagem, né? O Jorge Freitas, que eu tenho bastante contato, que é um cara que criou uma empresa que virou uma estação. Valerinho Gomes, um cara que também está transformando Florianópolis junto. O seu principal legado, o direto, que é o Marcelinho. A gente já vê que um é cópia do outro de energia positiva. E eu não estou falando de valores, não é questão financeira. É questão de cara, aquele cara, quando não estiver aqui, a cidade vai continuar lembrando. Né? Eu sei que isso aconteceu com meu pai, e eu sei que isso vai acontecer com o Valério, com o doutor Fernando Marcondes, com o Marcelo Petrelli. A gente tem tantas pessoas que a gente pode dizer assim, cara, quando não tiver mais aqui, a cidade vai lembrar dele. Isso é muito legal. Ficar, né? A marca vai ficar. Sensacional, Léo. Muito, muito legal te receber aqui, né, Marcelo? Conhecer essa história. Esse ensinamento foi foda, né? Quer dizer, pegar um pedacinho de cada um. Eu postei esses dias no Instagram, ou vou postar, mas eu separei para isso, uma imagem, uma escultura de um homem cheia de buracos. E com o material desses buracos foi construída uma criança do lado dele. É isso? Né? Então é isso, aquela criança foi feita com partes daquele ser humano adulto, né? Então o que a gente deixa para os nossos filhos, o que a gente deixa para os nossos pares, para a nossa sociedade, para os nossos amigos, e para quem vive o entorno, quem está em contato contigo, tem energia, transmite energia, e o que tu está deixando, né? Então eu admiro muito, Léo, o teu trabalho, porque tu realmente deixa algo de positivo nas pessoas, tu transmite alegria, tu és um puta comunicador, mas acima de tudo, tu quer saber dos outros. Tu quer saber, tu te interessa pelos outros. Foi aí que nasceu o projeto do Bom Vivan, que é o projeto mais que as pessoas têm um pouco mais de acesso, né? Quando você estava falando desse exemplo de tirar um pedacinho e formar uma criança, eu quis a vida e também por escolha minha não tive filho, né? Casei com uma mulher que já tem um filho e a nossa decisão em conjunto foi de não termos filho, então fiquei para tio e provavelmente ficarei para avô, porque quando o Gabriel, filho da Bianca, minha esposa, tiver um filho, eu vou me considerar um grande avô. Mas assim, aquilo que eu não depositei numa espécie só de um filho, eu tento colocar isso nas pessoas que estão ao meu redor, no entorno, do cuidado. Para mim, se eu perguntar para ti, tá tudo bem, vai dizer, cara, não tá, tô com um problema sério. Amanhã eu me sinto no dever de perguntar, Jimmy, melhorou, resolveu o teu problema? Isso é viver na coletividade, isso é se importar. E a palavra que talvez seja mais importante, uma das mais que a gente possa pulverizar mais no nosso dia a dia, é ter empatia, se colocar no lugar do outro e ver assim, o que eu posso fazer para que essa pessoa tenha um bem-estar, uma vida melhor e talvez ajudar com um sorriso e com um pequeno gesto que é um abraço, né? Então isso é o que a gente pode fazer de fato por alguém. Podemos dar dinheiro, podemos dar um aumento do salário? Claro que sim, mas o olhar e perguntar para um colaborador, cara, tá tudo bem, tua mãe melhorou, eu sei que ela tá precisando de alguma coisa, comprar seu remédio, tá precisando... Isso aí é muito mais valioso, eternizado, né? E valioso. Sem dúvida. Perfeito. Que responsa, hein? Que responsa, de legal, todos nós. Responsa de todos nós. É isso. Obrigado, Léo, pela vinda aqui, né? Por disponibilizar o teu tempo para essa conversa com a gente. O pessoal que quer te acompanhar, né? Quem assiste aqui o Gym Club Podcast, quer conhecer mais do Bom Vivan, saber da tua rotina, os projetos que você tá tocando. O programa vai ao ar todos os sábados, às 6h50 da tarde, né? Logo depois do Cidade Alerta e antes do Jornal da Band na TV BV, na Band. A gente também tem os nossos canais digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube, o canal do Bom Vivan e nas redes sociais ali na internet. De vez em quando a gente posta lá na Gym Club no @Léo Coelho Bom Vivan. Tô cada vez menos Bom Vivan porque eu tenho trabalhado demais, cara. Mas tá achando tempo pra ele, pelo menos, né? Pelo menos tá indo lá na Gym Club de vez em quando. É isso aí, né? Uma baita conversa aqui que nos fez refletir sobre a importância da gente entender, né, a nossa trajetória aí ao longo da vida, construir um bom relacionamento com as pessoas, deixar algo valioso, algo de valor e focar em viver bem, né, Marcelo? Viver boas experiências. Uma coisa boa, boas conexões, boas energias, a gente tem que viver isso, acho que a gente tem que construir isso na nossa vida, porque a gente falou aqui hoje sobre perder as pessoas, né? E a gente vai morrer, a morte é inevitável, né? E o que a gente deixa para esse mundo?
O que a gente deixa para esse mundo a hora que a gente se for? Dinheiro pros herdeiros? Depois de 2, 3 gerações já esqueceram de ti. Feliz né? é aquele que tem como riqueza um grande número de amigos. Ser rico de amigos, de amizades, pessoas que vão poder te confortar, te ajudar, sorrir com as tuas conquistas. E não tem nada mais difícil do que você ser amigo de alguém que esteja com sucesso. O cara fudido é fácil de você ajudar porque te faz bem. Mas... Agora, você estar ao lado de alguém que está no auge do sucesso, que às vezes não tem tempo para ti, e você conseguir se encaixar nesse momento dele, aí que mora a grande questão. Legal, né? Legal. E o Léo, quando eu o conheci a primeira vez, ele chegou pra mim assim, disse que eu sou rico. Caralho, que cara arrogante, né? Sou rico de amigos. Tenho muitos amigos que quero muito bem, eles me querem muito bem. Eu digo, caralho, esse cara, gostei desse cara. E cuidar dos amigos é muito importante. Cuidar dos amigos, saber o que é importante pra ele, quando tá precisando. Eu já tive alguns exemplos especiais e posso citar um rápido de uma conexão que eu tenho com o Sada, meu amigo Sada. Sim, teve com a gente no Isso, e o Sada, o meu pai era muito parecido com o pai do Sada. Eu lembro que nós dois somos filhos únicos por pai, e toda vida que o Avaí jogava e fazia o gol, tocava o meu telefone e eu tava com o Sada, o telefone dele tocava que o pai vibrava com o gol. E o Sada foi para os Estados Unidos numa viagem com a namorada, com os sócios e tal, e o pai dele estava no hospital e eu disse, cara, preciso visitar o pai do Sada. E fui enrolando, passando a semana, acabou um dia, gravação, programa 10 horas da noite, falei, vou lá visitar o pai do Sada. E aí, quando eu cheguei no hospital, o cara falou, não pode visitar essa hora. Aí eu, tá bom. Aí ele entrou, segurança voltou, me reconheceu da TV e falou, tu é o cara da TV, né? Tu veio visitar quem? Eu falei, eu vim visitar o doutor Emergido e tal. Só um pouquinho. Ele subiu, quando ele voltou, acabou de falecer. Caramba, cara. Pai do Sada, a mãe do Sada estava lá cuidando, a mãe do Sada não dirige. E eu acho que ele estava me esperando para dar aquele apoio. E aí a gente percebe a importância do amigo. Né? Eu tive que ligar pro Sada. Sada, aconteceu, tô aqui, tua mãe tá aqui, deixa tudo comigo. A gente fez todo o trâmite, desde a escolha da urna, local. Então, assim, ter amigo não é só o que o amigo vai te oferecer, é o que você pode oferecer para ele. Porque isso é o grande barato. Quando a gente se olha assim, tá no nosso olhar que um vai cuidar do outro até o final da vida, cara. Caramba, isso é muito valioso. Caramba, Agora me fudeu todo. Cara, que mensagem, né? Que mensagem. Terminamos esse papo aqui com um ensinamento forte, né? Como diz a música, né? Cuide bem do seu amor. Cuide bem. Isso seja aí. ele quem for. Cuide bem do seu amor. Coisa linda. É isso aí. Vamos terminar esse episódio aqui. A gente acaba cantando e chorando. É isso aí. Ai, caralho. Vamos finalizar esse episódio aqui do Gym Club Podcast com essa mensagem super forte, né? Que te convida à reflexão e leva de novo aquilo que a gente conversou durante o papo todo, né? Dê importância à vida, né? As pessoas que estão com você agora. Cuide-se, né? Não deixe pra se preocupar com isso só lá na frente, né? Que aí pode ser tarde, tá? Então é isso aí. Se você não acompanha a gente ainda, não segue o nosso canal, faça isso, inscrevendo-se no YouTube, no Gym Club Podcast. A gente também posta, né, os melhores trechos, os melhores cortes das nossas conversas em @GymClubFloripa no Instagram, e lá você pode acompanhar todo o nosso trabalho. Obrigado e até o próximo episódio do Gym Club Podcast. Bom. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.